Canal Pretos FC no YouTube para falar de Flamengo e Corinthians. Flamengo 3, Corinthians 1. Antes eu peço que vocês deem like no vídeo e também me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos para que eu receba aquela placa do YouTube para dividir tudo com todo mundo que passa por aqui. Assisti atentamente a vitória do Flamengo 3-1 sobre o Corinthians. E olha, eu acompanho futebol há tanto tempo e eu nunca vi uma diferença técnica tão grande entre duas grandes equipes, com as duas maiores torcidas do país. É a maior diferença técnica na história entre as duas equipes. O time do Flamengo hoje, ele está perto do Corinthians numa distância gigantesca, como há muito tempo eu não via. E isso ficou colocado no jogo, né? O Flamengo deitou e rolou desde o início da partida. O primeiro tempo foi constrangedor. O primeiro tempo poderia ter terminado 5, 6-0 para o Flamengo sem nenhum problema. O Corinthians praticamente não passou do meio do campo, chegou uma vez só na área do Flamengo. E o Flamengo jogou como se estivesse treinando, como se estivesse no Maracanã, fazendo um amistoso preparatório para um outro jogo, porque o Corinthians não competiu. E o Flamengo deitou e rolou. Mas que diferença técnica abissal entre as duas equipes. E no segundo tempo a situação não ficou muito diferente, não. O jogo terminou 3-1 porque o Flamengo também tirou o pé. O Bruno Henrique errou um gol na pequena área. Ele fez o gol, mas foi anulado por uma certa displicência. Estava tão fácil que ele errou na bola e a bola bateu no braço dele. E aí o gol foi anulado. Ali era para ser 4-0 com 2 minutos do segundo tempo. Mas ainda assim o Flamengo não diminuiu o ritmo, foi para cima, poderia ter feito mais. E até o Cássio evitou um placar ainda mais dilatado. Mas o Corinthians não competiu. E a molecada que está surgindo não pode daí sofrer com esse mau momento corintiano. Você vê um jogador como o Adson, por exemplo. É um menino de talento, um jogador que pode render. Hoje ele parecia um juvenil no meio de jogadores mais experientes. Ele não conseguia nem escorregou, não conseguia nem correr direito, tal era a diferença técnica de posicionamento, tática e até física do Flamengo, com um time muito mais entrosado, muito mais sintonizado. Eu acho que o Flamengo hoje está difícil de segurar e vai ficar realmente uma briga entre o trio da frente. Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo pelo título da Série A do Brasileiro. Eu até achei que o Flamengo ia dar uma olhada mais para as Copas, mas vai olhar para as 3 competições, porque na Copa do Brasil já passou pelo ABC, vai para as quartas de final. Na Libertadores é favorito contra o Olímpia, tem tudo para ir para a semifinal. E aí na Série A do Brasileiro trabalha contra times de mais nível para preparar o seu time também. E isso foi feito, é claro, já contra o São Paulo e agora feito contra o Corinthians. Quem pode segurar esse Flamengo? Que lembra, assim, o Flamengo do Jorge Jesus, com os jogadores soltos em campo e com o Renato deixando a coisa fluir. Só ajustando e deixando os caras jogarem. Vamos lá, vamos jogar, vamos tocar a bola, vamos trabalhar em velocidade e isso está dando muito certo. Sobre o Corinthians é aquilo que a gente falou, né? O Corinthians tem um time fraco, está na 10ª posição do campeonato nesse momento que eu estou aqui com vocês, mas ainda pode cair uma outra posição. Mas a campanha é essa, o 10º lugar é o limite. Porque quando enfrenta times melhores, o Corinthians perde. Ou empata, não se sabe como e não se sabe da onde, com muito esforço. Quando pega times piores, que tem aí alguns, o Corinthians tem vencido. Então as 4 vitórias do Corinthians são contra Sport, América Mineiro, o Cuiabá, e a Chapecoense, que são 4 equipes que também lutam para não cair. É muito pouco, mas essa é a realidade do Corinthians. E óbvio que com Renato Augusto e Juliano as coisas vão melhorar, mas ninguém faz milagre. Eles também precisam de ajuda, precisam da parceria e precisam de um esquema de jogo também com variações. Isso vai para a conta do treinador Silvinho. Vamos aguardar, mas que há muito tempo eu não via, com os 2 times que entraram em campo, uma diferença técnica gigantesca, tão grande entre Flamengo e Corinthians. Para mim isso foi histórico e o primeiro tempo foi constrangedor. Hoje, se a gente pegar os jogadores do Corinthians, quem é que seria titular no Flamengo? Talvez o Cássio? Fagner, melhor que o Isla? Hoje não foi, mas no geral é melhor que o Isla? Sim, talvez só o Fagner fosse titular absoluto no time do Flamengo hoje, dos jogadores que entraram em campo pelo Corinthians. Que coisa, hein? Que coisa eu ter que dizer um negócio desse, mas essa é a realidade e também é admitida pelos próprios corintianos, pelo que a gente sente aí no dia a dia e também nos debates nas redes interativas. É isso. Grande vitória do Flamengo. Flamengo, em alta. Renato chegou e deixou o time jogar, soltou o time
E a equipe está muito bem, não vai ser fácil segurar o Flamengo aí a curto prazo, faltando o quê? 4 meses para terminar a temporada. Realmente, o Flamengo tem tudo para beliscar pelo menos mais um grande título com essa gestão, com esse elenco e com esses jogadores. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre e até a próxima.